Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos. Pessoal, tem muita gente que tem medo do INSS nessa situação. O INSS pode punir o segurado quando ele procura a justiça para contestar uma decisão? Tá cheio de segurado, inclusive eu tenho certeza aqui, que tem muita gente que abriu até processo e teve algum problema no INSS e fala, bom, isso é porque eu processei. Será que é assim mesmo? O INSS ele é responsável em conceder os benefícios, tá? Com aposentadoria, auxílio, pensão, e não é só incapacidade que entra na justiça não, viu pessoal? Tá cheio de pensionista, de salário e maternidade, tudo aposentados. Esses casos, os segurados enfrentam negativa, corte-se benefício, e diante disso, o que fazem? Buscam a justiça para contestar essas decisões administrativas. Aqui vem aquela dúvida, né? O INSS pode me punir por causa disso, porque eu recorri ao judiciário? A resposta direta é não. Mas como a gente sabe que as coisas aqui nesse país, né, tá escrito lá, pode, mas pode assim, não pode, também não pode. Pode roubar aposentado e pensionista? Não, não roubaram. Pode político meter a mão nas emendas parlamentares? Não pode, mas não fazem. Um bando de artista vagabundo que não faz mais sucesso, isso e aquilo. Pode pegar o dinheiro que era, por exemplo, para ir para saúde, para segurança? Não pode, mas pegam, né? A fulaninha que morreu aí esses dias aí, nunca trabalhou, não era uma boa cantora, fazia porcaria nenhuma da vida e tinha mais de 300 milhões na conta. Quer dizer, e você aí, que o INSS está fazendo cruzamento da Receita Federal e na rede bancária, se você vender um poisézinho aí e colocar um dinheirinho a mais na conta, já é suspeita que você está fraudando o INSS. Pois é, né? Só que você trabalha, você paga imposto, né? A fulaninha lá não fazia nada e tinha 300 milhões na conta. Por que será que também não pedem, né, na Receita Federal esclarecimento de onde veio esse dinheiro? Não é verdade? O direito, a lei é para todos ou não é nesse país? Se você vai no mercado e pega um sabonete, hoje você está perdido. Ninguém está falando que se pode roubar um sabonete, mas eu estou dando como exemplo. Aí os caras que meteram a mão no dinheiro de aposentado e pensionista, que pergunta se tem algum preso. Pergunta se alguém devolveu o dinheiro. Não. Mas aquele que pegou o sabonete é prisão perpétua. É o país que a gente está vivendo hoje, né? Recorrer ao Poder Judiciário está garantido na Constituição Federal, tá? Estabelece que a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário na lesão, ameaça ou direito. Isso significa que todo cidadão tem direito a buscar a justiça quando entender que teve um direito negado ou ameaçado, inclusive em relação às decisões do INSS. Assim, não há legalidade em qualquer tipo de punição, simplesmente por você exercer o seu direito constitucional. Mas hoje é difícil, né? É direito constitucional a gente saber como é que faz a contagem lá na caixinha mágica? E tem gente presa porque contestou, falou, escuta, eu quero saber, e tá em cana. E olha, hein, gente que tinha foro privilegiado, que não podia ser preso por opiniões, por nada, hein, já tá 5 anos na cadeia. Apesar disso, há relatos de segurados que se sentem intimidados ao procurar a justiça por receio de represálias por parte do INSS. Eu também seria um, com certeza. Em alguns casos, essas preocupações surgem após o recebimento de cartas de notificação ou até convocações de reavaliações logo após entrarem com ações judiciais. Embora não haja comprovação, tá, de uma política formal do INSS, é só começar a fazer vídeo aqui que o telefone começa a tocar. Né, para retalhar o segurado judicialmente, esses movimentos podem causar a sensação de retaliação, mesmo que não sejam necessariamente punições diretas, mas é estranho, né? Você não recebe, por exemplo, carta nenhuma, você está lá com benefício em análise, está aguardando, o INSS não está nem aí para você, está meses ao benefício, não te dá resposta, você liga, ninguém sabe de nada, você entra na justiça e vê a resposta, indeferido. É estranho, né? Um ponto importante é que o INSS ele tem autonomia de revisar e fazer reavaliações periódicas, especialmente em casos de benefício de incapacidade. E essas revisões fazem parte do controle, tá? Eles dizem controle de gastos. É um mal barato isso. Quando eu ouço esse negócio de controle de gastos, meu amigo, dá vontade de mandar esses caras tomar naquele lugar, sabe? Essas avaliações,
elas ocorrem de forma sistemática, logo após o início de uma ação judicial, tá? E o segurado precisa entender, tá? Que buscar a justiça não é um ato hostil ao INSS, mas sim um exercício legal do legítimo direito. O judiciário existe justamente para resolver conflitos e garantir o direito. Sejam respeitados, inclusive em situações do próprio INSS reconhece o direito ao processo judicial. Antes mesmo da sentença, o que mostra que nem sempre a via administrativa é suficiente para garantir o acesso ao benefício. Além disso, o segurado que entra na justiça, ele não está criando um confronto, mas apenas pedindo que o juiz analise uma situação e tome uma decisão imparcial. O processo judicial ele pode servir, inclusive, como mecanismo de correção de falhas ou injustiças administrativas no INSS. Em um sistema complexo como o INSS, é natural que ocorram divergências e que o judiciário atue como instância revisora. É mesmo. Outro aspecto importante é que o órgão público INSS está sujeito ao princípio da ilegalidade, da legalidade, tá? E da impessoalidade. Isso significa que não pode agir por motivações pessoais ou retaliatórias, tampouco discriminar segurados que decidiram recorrer ao judiciário. Se houver qualquer tipo de indício que o INSS está promovendo revisões, cortes ou ações com o objetivo de punir segurados litigantes, isso deve ser denunciado ao Ministério Público ou à própria Justiça, tá? Litigantes quer dizer que tem litígios, tá? Que entrou com processo, pessoal. Existem também as decisões judiciais que já afastaram a possibilidade de criar obstáculos. É mesmo? E por que o INSS fica recorrendo, se ele sabe que a ação é perdida? Para que essa maldade? Para que ficar fazendo segurado, aguardar? Muitos que estão até sem dinheiro, até para alimentação da família. Né? Se não tem aí a maldade de querer punir porque entrou na justiça, por que isso? Né? São respostas que, se você fizer, eles não te dão. A atuação de advogado também, né, pode fazer com que se saiba identificar situações de abuso e práticas indevidas do INSS. Vale destacar que a busca pela justiça, além de beneficiar individualmente segurado, pode gerar uma jurisprudência favorável aos outros processos, pressionando o INSS a práticas administrativas, melhoria nas suas políticas, e dessa forma não é permitido não só qualquer punição por recorrer ao judiciário, como isso também pode ser uma estratégia legítima e necessária para fazer valer o direito negado injustamente. Que isso é difícil acontecer no INSS, né? O seu direito ser negado injustamente. Só porque você está coradinho, gordinho, bem vestido, cabelinho penteado, com boa aparência, isso não é injustiça. Não importa se você está doente ou não. Se você tem essas características, você está bom para trabalhar. Entendeu? Se você está com a pelezinha corada e morrendo, não tem problema. Você pode ainda trabalhar um pouquinho mais. Não é assim? Tem gente que acha que isso é brincadeira. Perito justificou o indeferimento colocando lá, está coradinho, com o cabelo penteado, bem vestido, boa aparência. Não é brincadeira não, pessoal. Tem gente que acha que quando eu falo essas coisas aqui, eu estou de brincadeira. Não estou de sacanagem não. É verdade, isso aconteceu. Como aconteceu de segurados serem colocados para fazer perícia, tem agência na cidade dele, foi colocado para fazer 100 quilômetros. Teve que viajar 100 quilômetros para fazer perícia e tem no INSS na cidade dele. Isso também acontece, pessoal, não é brincadeira não. Se o segurado perceber qualquer movimentação atípica do INSS, inclusive essa que eu estou falando, te sacanear mandando você ir para outra cidade, mandando você fazer coisas absurdas, ingresse com a ação judicial. E se já está na justiça, comunique o juiz. Tá? Comunique, porque a gente sabe que tem retaliação. É claro que ninguém vai assumir. Você vai chegar lá no INSS e diz, não, a gente retalha assim, a gente dificulta a vida, aí é que a gente nega. Eles não vão falar isso. Não, imagina, não tem nada demais. Mas na prática a gente sabe que tem retaliação. E você, por ter entrado na justiça, não pode ser punido. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você perceber, leve a conhecimento do juiz.
Não tem conversa. Pessoal, com o INSS não se conversa. Tá? O INSS se decide lá na justiça. Se dá lá na mão do juiz, coloca na mão do juiz. Não adianta você ter um indeferimento, chegar no INSS, querer brigar com o perito, querer conversar com o supervisor da agência, que você foi mal atendido. Existe um corporativismo, é um dando a mãozinha pro outro, e todo mundo fica mamando naquela teta, sem fazer porcaria nenhuma, e que se exploda o segurado. Tá? Para não falar outra palavra. Essa é que é a verdade. Com o INSS não se discute. Se vai discutir, vai lá na justiça e apresenta a discussão pro juiz. Aí o juiz toma a decisão. Tá? Que ele vai ser imparcial, você vai passar por perícia, no caso, se for incapacidade, um perito imparcial, que não tem ligação nenhuma, vínculo nenhum com o INSS, diferente do perito do INSS, que é funcionário público, né? E recebe do INSS. Você acha que ele puxa a sardinha para quem? Para você? Que aparece lá uma vez por ano? Entendeu, pessoal? É corporativismo. Existe dentro do Congresso, do Senado, em todas as estatais, todo mundo de mãozinha dada. Ó, a gente tá todo mundo juntinho aqui garantido e vamos mamar. E que se exploda os outros. Não importa se tá doente, se tá acidentado, se tá sem dinheiro para comer, se a família tá passando necessidade. Para eles não quer nada, estão nem aí. O deles cai certinho lá na data do pagamento. E você que paga os impostos é que paga o salário dessa turma. Né? Esse é o nosso Brasil. Enquanto a população não aprender isso, não entender isso, tem gente que é roubado por essa quadrilha que está aí e ainda aplaude. Ladrão tem no mundo todo. Agora aqui no Brasil existe fã-clube de ladrão. Já viram isso? Pois é. Meu amigo e minha amiga, estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Aproveitem todos os conteúdos, tá? Tá osso a coisa, viu? Que tá difícil. Tá difícil. Nós só estamos ouvindo falar agora de Venezuela, de Trump, de Estados Unidos. Diz que os problemas do INSS acabou. Os problemas do país. Diz que acabaram com a fome no país, é mesmo. Acabou com a fome. Essa mídia é nojenta, é podre. Não assista essa porcaria, desliga a tua televisão, os caras só te manipulam. Assista um filme, uma série, mas não perca tempo com um jornal de televisão. Esses caras recebem milhões todos os anos para te enganar, para botar uma venda nos seus olhos para que você não veja a verdade. Nós estamos vivendo em corrupção, nós estamos vivendo, sabe, a ladruagem, bilhões todos os dias, e a mídia quietinha. Você vê aposentado e pensionista aqui roubado. Quantas reportagens você viu a mídia na televisão falando? Eles colocam lá um minutinho e já tira, quando coloca. Jornal, a mesma coisa, eles põem lá um cantinho lá, entendeu? São milhões todos os anos para continuar manipulando, não caia nessa. Meu amigo e minha amiga, tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Deixo meu forte abraço e até os próximos vídeos.